Em 7 de setembro de 1855, nascia em Oeiras, no Piauí, Clodoaldo Severo Conrado de Freitas. De espírito aventureiro e inquieto, é autor de extensa bibliografia e seria, em 1908, um dos 12 fundadores da Academia Maranhense de Letras. O caldo de cultura onde ele se forma começa, digamos assim, com um modelo conservador, patriarcal, familiar. As primeiras rupturas são feitas já em São Luís, no Seminário das Mercês, e a formação política acontece, sobretudo, nesse momento, que é o momento pernambucano de frequência à Faculdade de Direito. Quando vai para Recife estudar, ele se ambienta naquele grupo, que seria o grupo do Tobias Barreto, antes que o Tobias chegasse como professor na Faculdade de Direito. Mas já há uma ambientação muito grande em torno daquele grupo que vai se centrar no Joaquim Nabuco e que vai assim, fazer o grande movimento abolicionista brasileiro. E ele vai se envolver exatamente com esse grupo que vai fazer jornais acadêmicos, jornais culturais, que vai participar de passeatas, que vai compor todas aquelas táticas que envolvem jovens e não tão jovens, abolicionistas, de ajudar a libertar escravos para irem para o Ceará, que é a primeira província a fazer a libertação. Então ele já atua nesse cenário, nesse palco pernambucano muito fortemente abolicionista e nos anos 80 muito fortemente republicano também. Embora tenha sido político em tempo integral, Clodoaldo Freitas não obteve sucesso nas disputas partidárias, vivendo à mercê dos humores dos mandatários dos estados por ele percorridos. Quando acontece a República, no Piauí, acontece o que acontece em muitas outras províncias que viram estados no Brasil. Os conservadores se tornam republicanos, os liberais são vencidos nesses primeiros anos de rearranjo do poder. Foi o que aconteceu com a família dele e com o grupo político dele. Então ele fica compondo agora um outro tipo de intelectual que marca os anos 90 do século XIX no Brasil, que é o republicano histórico alijado. Começa a fazer um tipo de formulação que vai ser muito frequente em toda a literatura política brasileira, no jornalismo e na crônica, que é a fala desses republicanos históricos que vão se tornar os maiores críticos da República Real. Para sobreviver materialmente com sua família, ele tinha sempre que migrar para um estado onde ele pudesse conseguir algum emprego. Então ele às vezes passava um ano aqui, se desgostava, ou brigava com os governadores, etc., e ia para São Luís. E ele andou durante a sua vida toda pelo Piauí, pelo Maranhão, pelo Pará, pelo Amazonas, por Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro e por Mato Grosso. Sempre chamado por alguém que ocupava um lugar político e que ele fazia essa função, que é a função da escrita, que muitas vezes a sua função, especialmente da escrita jornalística, é defender uma situação política. Então, o Clodoaldo foi esse homem brilhante sobre vários aspectos, sobretudo pelo que escreveu, sobretudo pelo que inspirou noutros e, sobretudo, como o protagonista da cidadania. Clodoaldo Freitas é o homem que está, para usar um termo de hoje, flanando esse processo. E, em flanar esse processo, ele o denuncia naquilo que são as suas mazelas, intencionadas na busca da construção de outro Brasil, de um outro tempo, de uma outra sociedade e tal. Ele não é um radical no sentido por exemplo, que já naquele momento, dos denunciadores do capitalismo. As ideias socialistas estavam plenamente em franca expansão. Ele não chega a ser, digamos, um marxista, essa referência não está, mas ele está próximo disso aí. A desilusão pelo sentido de república, ou a república aguilhoada pelos fazendeiros, tomada de conta nas suas mãos, impondo a conservação das estruturas antigas do velho Brasil patriarcal e escravista. Isso é uma coisa que angustia profundamente homens como Clodoaldo Freitas. Multifacetado, Clodoaldo Freitas foi jornalista, historiador, crítico, poeta,
professor e advogado. Ocupou diversos cargos públicos, entre eles promotor, juiz, procurador-geral dos estados do Piauí e do Maranhão e até chefe de polícia. Ele atuava fortemente no jornalismo, também independente, e produzia uma grande obra que seria uma obra mais de natureza ficcional. E as crônicas, elas são crônicas que dão conta de um leque muito amplo de situações da vida brasileira e da vida mundial. Ao trabalhar o romance sobre Bequimão, de certa forma ele está sendo coerente com sua natureza espiritual de vanguarda, buscando no simbolismo da revolta contra o domínio, né, contra a dominação. E assim ele vai desenvolver um assunto que é fundamental na história do Brasil, né, que foi o primeiro movimento libertário antes da América do Norte, antes de Tiradentes, que foi aqui no Maranhão com o Bequimão. Em dezembro de 1917, na companhia do filho Lucídio e de mais 8 intelectuais, Clodoaldo Freitas funda a Academia Piauiense de Letras, sendo o seu primeiro presidente. Faleceu em Teresina a 29 de junho de 1924. Os seus trabalhos mais conhecidos são o romance O Bequimão e a novela O Palácio das Lágrimas. As 3 obras, sobretudo, que ele escreve sobre o Maranhão, o romance O Bequimão, que é uma obra das mais interessantes e consistentes sobre esse fato, em que pese ser um romance, é uma pesquisa muito bem feita, Por um Sorriso, que é uma novela romântica, O Palácio das Lágrimas, que são textos que ele escreve nos jornais aqui, que estão sendo agora reunidos e publicados, brochurados, né? Denunciam essa sociedade, digamos assim, apodrecida, já meio morta, mas que uma outra estrutura ainda não se afirmou, digamos assim, sobre os seus cadáveres. Palácio das Lágrimas, onde ele traduz, primeiro, o fato de que ele vivia a cidade de São Luís. A cena da novela é a cidade de São Luís e sua gente. E também aí ele revela os conflitos presentes na figura de um português comerciante, mas já profundamente envolvido com seu território, com a sua gente. A novela pungente, dramática, objetiva, revela o fato de que Clodoaldo Freitas vivia o seu tempo e o traduzia na sua arte. Na novela está São Luís, a São Luís do século XIX. O grande mérito da leitura do Clodoaldo é tolerância e alteridade, que eram valores que estavam em construção no século XIX e que, de uma certa maneira, eles estavam sendo colocados amarteladas. Para se reconhecer a importância de ser tolerante e de praticar a alteridade, foi preciso que algumas pessoas martelassem muito fortemente nessas dimensões, desses valores da cultura, e usassem, às vezes, até seu próprio corpo, para abrir caminho nessa mudança, que é a mudança que vai marcar a construção do século XX para as gerações de hoje.